Condicionado ou livre para voar. O determinismo é uma teoria que aparentemente conflita com outra, a do livre-arbítrio. O destino não é coisa que o ser humano possa mudar substancialmente. Dele é peça infinitesimal de um plano imensamente maior. Segundo Spinoza, filósofo nascido na Holanda em pleno século XVII, qualquer ação de um ser humano não é uma ação isolada. Ela é resultado de ações anteriores dele mesmo e estas provocam outras, numa espiral sem fim até a sua morte. Causas que se transformam em efeitos e vice-versa, num encadeamento rizomático, entrelaçado a incontáveis outras externas. Para Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, haveria uma força criativa universal que movimenta toda a vida. Ele chamou essa força de vontade de poder. E ela seria a motriz e causa de tudo. Uma espécie de correnteza, de caos organizado por regras universais muito acima da compreensão comum. Contudo, podemos entender que, quanto maior é o estado de consciência e o estado de conhecimento de si mesmo e do mundo circunstante, realiza-se no ser humano um despertar de todos os sentidos. Neles, a intuição e a capacidade de elaborar sínteses, além da ampliação da memória, dotam a individualidade humana de instrumentos capazes de se situar e enfrentar o determinismo. Não se contenta de ser uma simples folha no meio da tempestade, mas um veículo com capacidade de direcionar sua viagem. O determinismo pode indicar um conjunto quase infinito de causas e efeitos, de ações, de omissões, contidos no reservatório da personalidade, dita de self, ou eu superior. O Vedanta identifica como corpo causal aquele que reencarna quantas vezes forem necessárias para atingir a superação dos limites ancestrais humanos e dar acesso a hierarquias superiores ou angelicais. Na doutrina cristã, esotericamente, para as multidões incultas, existe apenas o espírito, que segue para o inferno, purgatório ou paraíso, quando não fica detido num limbo por não ter méritos nem pecados. Levantando o olhar para o universo, surge a questão: que sentido teria, numa única vida, uma chance com tudo a ganhar ou perder? Nisso se depara que a teoria da reencarnação dá profundidade ao passado de inúmeras existências e horizonte ao futuro do ser humano numa missão universal. Enfim, a trajetória humana é apenas perceptível entre dois infinitos, um anterior e outro posterior, que os ocultistas definem como um eterno e contínuo presente. Lavoisier, iluminado químico francês do século XVIII, em 1777, enunciou o princípio da conservação de massas. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em pleno século XXI, a frase continua sem um arranhão e reverenciada, pois há prova de que não existem perdas no cosmo em contínua expansão. O que era tinha sua utilidade e continua, sob outras formas e funções, atendendo a um sistema e um plano que lhe foram confiados no universo. A natureza comprova, em todas as suas espécies, ser dotada de um poder de se perpetuar, de espalhar sementes, atendendo a um desejo que não é dela, mas de quem a comanda. Existem teorias de determinismo científico, geográfico, religioso e ainda filosófico. Entretanto, deve-se aproveitar todas elas e tirar, sem sectarismo, o que a observação dos eventos naturais, dos fatos em si, sugere. Tudo, apesar de aparentemente separado, é um todo. Um corpo orgânico, um sistema de incrível complexidade e eficiência para ocupar a imensidão com trilhões de galáxias. Apenas vegetar, sem ter noção do que brilha no céu e ferve em cada célula, deixa evidentemente o ser, apesar de humano, perdido como tábua no oceano.
Com isso, deverá se render apenas ao determinismo geográfico, social, cultural, genético, um pouco de cada aspecto da maré e dos ventos, refém dos instintos de sobrevivência e dos antagonismos primordiais. O homem, rei deste planeta, capaz de domar a matéria e, com respeito, deixá-la submissa às suas necessidades, desejos e vontades, tem várias missões que excedem o mero gozo dos sentidos. Segundo Spinoza, as ondas emocionais acorrentam ao determinismo, não permitem ao livre-arbítrio exercer seu potencial ilimitado. Onde as paixões se acumulam, a mente e o corpo têm seu poder de agir reduzido, perde seu poder e liberdade de agir. Também não se registra progresso sem esforço, sem autocontrole,